Olá, meus amigos, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Tarobá Rural deste domingo. Você já percebeu que nós estamos no último domingo do mês de abril e mais um mês que se foi? E amanhã é feriado, tem muita gente com os parentes em casa, né? O pessoal foi viajar ou então está aproveitando para descansar. Que bom, você pode fazer isso, então curta. Produtor rural não tem muito disso, né? Tá lá na lida no campo todo dia, sábado, domingo, feriado e tá tudo bem, mas aproveite para descansar. E o programa de hoje está no ar, tem muitas notícias legais, quer ver? Nós vamos falar sobre as plantações de milho. Como é que tá a lavoura nessa época, hein? Tá bonita, mas e de agora em diante? Como é que faz o controle de pragas, os cuidados? Daqui a pouco nós vamos falar mais sobre isso aqui no programa. Também, clima mais frio aí tem prejudicado a produção de hortaliças. Os produtores estão bastante preocupados também. Vamos conhecer a história de um casal para lá de especial, em Jandaia do Sul. Eles produzem pitaias, essas frutas bem bonitonas aí. E eles também ajudam muitos produtores da região a iniciarem na atividade. Não perde essa reportagem que vai ser bem legal. Fica aqui com a gente que está no ar o Tarobá Rural. Nós estamos fazendo a produção do programa de hoje no Parque Estadual em São Camilo, que é em Palotina. E aí, para chegar até aqui, passamos por diversas propriedades rurais, né? E as plantações de milho estão bonitas, verdinhas. Tem chovido bem nesses últimos dias e isso tem animado os produtores rurais. E claro que as lavouras também gostam agora do milho, né? Sol durante o dia, calor e à noite mais amena aquela temperatura. Então, está no momento e na fase ideal, que ele está feliz, né? A plantação de milho, assim como os produtores. E nós conversamos com o Enoir Pelissaro, ele que é da Cevale, engenheiro agrônomo. Ele explica para nós nessa fase que o milho está agora e também a preocupação que o produtor tem que ter a partir de então com o controle das pragas, enfim, para conduzir a lavoura até o final do ciclo. Se olharmos no aspecto geral, a gente vê que a cultura do milho está muito boa, independente dos estádios. Então isso é importante, ou seja, o produtor implantou com ótima tecnologia, com aquele afinco e o capricho que eu sempre falo, que hoje o produtor ele precisa ser caprichoso e o nosso produtor da região é um produtor caprichoso e isso fatalmente se traduz com lavouras muito bem implantadas, muito bem conduzidas. Porém, o que hoje nos preocupa é que em algumas regiões nós tivemos plantios na época que se considera correta e que esses milhos hoje estão pendoados ou em formação de grãos, e nós temos uma faixa, até por questões climáticas, que foram retardadas esse plantio. Então essa é a preocupação não especificamente da cultura, mas climaticamente falando, que eu acho que é uma grande interrogação que está para todos nós. De novo, nós temos essas várias fases, né? Então essa fase dos milhos mais adiantados, nós já estamos de repente o cuidado das doenças de final, porque a área das folhas do milho são extremamente importantes para que haja um enchimento de grãos adequados. Porém, nós temos as fases mais atrasadas e aí nós voltamos ao problema da cigarrinha, o problema do percevejo já passou, porém é importante que o produtor tenha em foco de que se fala tanto do percevejo na fase inicial e se esquece muitas vezes do percevejo que está fazendo a picada de prova na própria espiga do milho, abrindo uma janela para que ele entre fungos oportunistas e isso gera um problema de qualidade. Mas, no geral, esse produtor que tem os milhos mais atrasados tem que pensar muito na cigarrinha, que é o grande problema nosso regional e ela está numa população significativamente grande, na sua maioria estão contaminados, então são passíveis de transmitir os molicutes que geram uma série de problemas para a cultura do milho. Então o produtor tem que ter essa visão muito clara. Tem o problema do pulgão, que também transmite outras viroses e é extremamente importante. Aí também está relacionada a clima, né, onde que nós temos climas mais secos. O pulgão normalmente é mais agressivo, onde vem as situações de umidade, de chuvas, o pulgão
está numa fase menos agressiva, porém nós temos as doenças. E essas doenças o produtor efetivamente precisa fazer uma proteção ao longo do ciclo para que no final ele realmente tenha uma produção, além de quantidade, em qualidade, que é extremamente importante também. Na verdade, para a cultura do milho isso é importante. O que a cultura do milho quer? Dias com bastante luz, com bastante sol, com temperaturas relativamente médias para altas e à noite com temperaturas amenas. Isso faz com que o milho perca menos energia durante essa fase da noite e isso se traduz em produtividade. Então, se nós olharmos no aspecto de temperatura, nós estamos numa fase muito boa, muito favorável para a cultura do milho. A saca da soja fechou a semana novamente em queda. R$ 124,00 em Cascavel e em Toledo, R$ 126,50 em Pato Branco. O milho também teve queda, R$ 53,00 em Cascavel, R$ 54,80 em Guarapuava e R$ 57,50 em Laranjeiras do Sul. O trigo em Cascavel e em Palotina, R$ 73,00 a saca. Em Francisco Beltrão, R$ 74,00. Você que é empresário e quer investir em uma nova área, em um novo espaço, em um novo lugar, em um novo estado, quer abrir novas frentes de vendas, por exemplo, mas com foco no produtor rural, mas você não sabe aonde vai fazer isso e como. Ou então você quer fazer daquela forma tradicional, né? Bater de porta em porta, arrumar novos clientes, tipo no achismo. Vai dar certo? Possivelmente sim, mas pode ser melhor se você tiver mais assertividade, mais precisão com dados, informações, tudo através de sistemas que você controla na palma da sua mão. Calma que eu estou falando para você da Emóvel Agro, que é a empresa que tem sede em Cascavel, mas que atende todo o Brasil e que tem facilidades para você entender. Por exemplo, quer abrir uma nova filial no setor de implementos agrícolas? Ou insumos, você vai ter essa informação precisa de quantos produtores, qual o perfil da região onde você está abrindo essa nova filial, onde você vai abrir essa nova frente de trabalho. Eles vão dar tudo isso para você. Através de sistemas, vão mapear e você vai ter mais assertividade na hora de fazer esse trabalho. Então, o mercado de distribuição de insumos agrícolas, hoje ele está aí focado, né, na transferência ali dos produtos direto ao produtor. No caso, vai fazer a venda ou atendimento ao produtor e trazer logisticamente esses produtos mais perto do produtor. Então, as empresas ali, as revendas de insumos, elas fazem as aquisições de produtos das indústrias, né, das indústrias agroquímicas, e depois faz a revenda para os produtores. Eles facilitam essa etapa logística, né? Então eles compram em grandes quantidades, trazem até ali os seus CDs, seus centros de distribuição, e fica mais próximo do produtor fazer a sua logística interna dos produtos. Cada vez mais a parte de tecnologia dessas empresas, tanto para prospecção, para identificação do mercado, relacionamento com o cliente, né, utilizando tecnologias de CRM e outros tipos de informação para dar suporte ao produtor, tanto em tomada de decisão quanto acompanhamento técnico, ela vem ocorrendo aí muito forte no mercado nos últimos anos. Hoje a gente vê, né, o mercado agro crescendo muito. Nosso país é muito grande, a gente vê o mercado crescendo muito, mas também tanto o crescimento em quantidade de novas regiões, né? A gente vê as fronteiras agrícolas a todo momento aí sendo bem comentadas, né? Sendo bem trabalhadas aí em grandes regiões, mas também o nível de produtividade ele vem melhorando nos últimos anos, né? E isso por conta das tecnologias. Hoje, para o produtor, são tecnologias de incremento de produtividade, com melhoramento genético, melhoramento de tipos de produto, né? E depois a gente está vendo agora um cenário nos últimos anos das empresas investindo muito em tecnologias de suporte, né? Como comentado ali, CRMs, ferramentas que ajudam a fazer um acompanhamento agrícola. Então, essas são as grandes assim, ocorrências que as empresas têm feito. Depois, do outro lado, a gente também vê
né? E é aí um mercado bem interessante, onde as empresas também já estão buscando novas tecnologias, né? Novos tipos de formatos de prospecção para o mercado agro, né? Conhecendo novos clientes, buscando novas regiões. Então hoje a gente está inserido nesse mercado, né? Ajudando as empresas tanto com inteligência geográfica, inteligência de mercado e também na parte de prospecção no agronegócio. Então a Imóvel Agro ela auxilia as empresas no processo de identificação de oportunidades, mapeamento desse mercado, listagem, né, do mercado, saber quantos produtores tem, quantas propriedades tem, quanto de área de plantio tem recorrentemente nessa região ou quanto que ela evolui, e também mostra aí as oportunidades, né, as melhores alocações tanto para filiais, para centros de distribuição, né? A gente consegue fazer toda essa etapa dentro da nossa plataforma de tecnologia no agro. Que mais? Então, uma das tendências também dentro desse mercado, né, é a profissionalização do mercado. Está ocorrendo aí muito forte realmente nos últimos anos aí, no curto prazo, muitas fusões e aquisições de grandes grupos, né? A gente vê que as empresas mais tradicionais do mercado, do setor de distribuição e revenda de insumos, ainda são empresas familiares, e a gente vê grandes grupos, né, fazendo seu posicionamento de mercado para fusões e aquisições. Nós também auxiliamos as empresas, né, nesse ponto. Então a gente consegue identificar regiões potenciais, quem são os players que estão posicionados em cada região, para mostrar para essas empresas, né, esses grupos, quais são as regiões que eles devem buscar aí a sua capilaridade ou aumentar, né, o seu portfólio ali de atendimento, né. Imóvel Agro. Vou fazer uma pausa agora no programa, daqui a pouco a gente volta com a previsão do tempo e também vamos falar sobre a preocupação dos produtores de hortaliça com essas noites frias aí e com a previsão de frio aí intenso para o mês que vem, por exemplo. Até já! Estamos de volta com o Tarobá Rural e aí agora está um período mais chuvoso e também com o friozinho que chega, né? Esses dias teve até geada em algumas regiões do sudoeste do Paraná. Geada em abril? Aconteceu. Mas não precisa gear para dar estrago nas hortaliças, por exemplo. Só o fato das temperaturas baixarem bem, né? Não ao ponto de geada, mas elas caírem na casa dos 10, 8 graus, já é uma preocupação. Então a gente tem uma reportagem agora que você vai ver mais detalhes sobre esse medo, essa preocupação dos produtores de hortifruti granjeiros. O clima de outono começa a mudar para mais seco e mais frio. E algumas culturas passam a sofrer com a diminuição de produção por causa do friozinho que já chegou. As hortaliças são plantas suscetíveis, requerem cuidados, atenção nas mudanças bruscas e a possibilidade de geadas. Abobrinha, chuchu, tomate, repolho são menos resistentes ao frio. O clima retarda o crescimento da planta e o amadurecimento. E todos tendem a ter um aumento de preços nos supermercados. Uma hora chove demais, né? Eu tive perco com chuva. A gente tem até trauma, né? Quando vem uma tempestade aí com vendaval e muita água caindo, né? Em 2016 tivemos um grande prejuízo aí, porque tanto para mim, tantos produtores, para Londrina inteira. E essa semana mesmo choveu bastante, né? Porque até com medo, assim, muita água, começa a correr água, estragar as verduras, né? Então o produtor não tem sossego, né? E agora entrou o outono, né? A gente está no outono e já deu uma esfriada até mais ou menos. A temperatura já caiu drasticamente. E eu estava no Ceasa hoje, né? E muitos produtores já ficam preocupados, né? Porque como o outono começou bem frio agora, imagina a hora que chegar o inverno. Então é uma preocupação. Eu mesmo, eu tantos anos, já uns quase 40 anos de mexendo com lavoura aí, até hoje eu não me acostumei com o clima não, porque, rapaz, é trabalhoso. É tudo manual, você vê, a gente planta, arranca mato, carpe, é tudo no sol, chuva e frio, e é um sofrimento muito grande, assim, que quando a gente perde, assim, é tristeza. O tomate ele demora a madurar,
pepino, berinjela, abobrinha, já teve alta no Ceasa, porque não desenvolve, né? O frio ela não tem desenvolvimento da planta, do fruto, o fruto não amadurece, o fruto não cresce, então isso aí já cai no mercado aí, no bolso do consumidor aí, complica também para o produtor que não tem o que colher, né? Porque diminui a produção. Diminui a produção, falta para o consumidor. E falta para o consumidor e o consumidor tem que botar a mão no bolso, que é complicado também, né? Além das hortaliças e algumas variedades de frutas, outros produtos tiveram seus preços aumentados nos supermercados. Tomate, ovos e batatas. O agrônomo do Ceasa sabe direitinho como explicar a diminuição de oferta e esse aumento de preços para o consumidor. De imediato não teve variação de preço, mas se espera que com o aumento do frio vai diminuir um pouco a oferta das mercadorias, porque aumenta o ciclo das culturas, o tomate demora mais para madurar, os pepinos que tá semeado demora mais para crescer, por exemplo, a abobrinha está no campo aberto, ela vai demorar mais para pegar o tamanho e daí com isso vai diminuir a oferta, né? A gente tem também um outro exemplo, né, que é muito claro, é muito sintomático no supermercado quando a gente vai comprar, que é o preço do tomate e o preço dos ovos. Qual é a explicação para esse aumento de preço? Sim. O caso dos ovos é o seguinte, o brasileiro toda a vida ele gosta de consumir carne bovina. Carne bovina está alto, eles vão para a carne suína. Suína está alto, eles vão para a carne de frango. Toda a carne está alta no Brasil e o pessoal a tendência é eles pular para consumir ovo. E o tomate? Tomate também é uma época de pouca oferta, né? E daí, como tem pouco volume de produção, deu a tendência do preço subir. E a previsão do tempo para Cascavel e região hoje é de sol. Amanhã em diante, até quarta-feira, pode ter pancadas de chuva. Temperaturas variando entre mínima de 15 e máxima de 25 até 26 graus. Na região de Guarapuava, o sol brilha forte entre hoje até terça-feira. Quarta é que pode ter pancadas de chuva, mas nada muito intenso. Temperaturas mais amenas por lá, mínima de 11, 12 graus e máxima não deve ultrapassar a casa dos 24 graus. Na região de Guaíra, faz bastante sol hoje, com temperatura chegando na casa dos 29 graus. Amanhã em diante tem possibilidade de pancadas de chuva e temperatura mais elevada nesta segunda-feira, chegando até 30 graus. Em Francisco Beltrão, hoje mínima de 14 e máxima de 26 graus, com o sol brilhando forte também. Amanhã feriado pode ter pancadas de chuva, assim como terça e quarta-feira. E as temperaturas ficam amenas também na região sudoeste do estado, variando entre mínima de 14 e máxima de 27 graus. Pausa agora no programa, depois da previsão do tempo, e nós vamos para o intervalo comercial daqui a pouco. Não perde, hein, essa reportagem sobre uma plantação de pitaias. Mas não é só a plantação de pitaias que já é muito bonita por si, né? Os produtores, é um casal, eles ajudam outras famílias a ingressar nessa atividade. Chama Pitaial, uma plantação de pitaia. Daqui a pouco eu te mostro os detalhes. De volta com o Tarouba Rural, convidando você para preparar o seu chimarrão. Domingo passado eu fiz o desafio de você preparar o chimarrão na sua casa, postar, me marcar lá, Sirley_Benete no Instagram, marcar a Verdelândia e eu ia fazer o meu chimarrão também. E eu fiz minha parte e algumas pessoas fizeram a parte delas também. Não pode, gente, tem que ser fiel, não é verdade? Eu fiz minha parte, você tem que fazer a sua, então vamos combinar hoje de novo? Faz o seu chimarrão, posta lá e me marca. Sirley_Benete, eu vou repostar todas as fotografias e posta também a Verdelândia. Combinado? Verdelândia, o melhor chimarrão do sul do mundo. E também o tererê. Mas agora tá bom é de tomar um chimarrão. E em breve novidades eu vou trazer para vocês aqui no Tarouba Rural. Hora de falar para você sobre um casal que é lá de Jandaia do Sul. E eles são tão generosos que eles plantam pitaias, comercialmente falando. Já estava bom para a vida deles, né? Aliás, a pitaia é uma fruta linda, conhecida também como a fruta do dragão, por causa da forma dela. Tem vermelha, tem branca, tem amarela por dentro, né? E é muito gostosa. Tem gente que gosta mais, ela tem um sabor, assim, leve. Ela não é tão forte, não é azeda e também não é tão adocicada. Se não experimentou, aproveita, porque na fase de comprar lá no supermercado e de você experimentar. Eu
Gosto bastante de pitaia, é bem gostoso. Ela lembra um kiwi, só que o kiwi é mais azedinho, né? Para o meu paladar essa é mais agradável, mais docinha um pouco. Mas eu quero dizer para você é que esse casal lá de Jandaia do Sul, além de produzir, de fazer uma renda lá para a família, eles também auxiliam outros casais, vizinhos, a também investirem na produção de pitaias. Vamos ver que história bacana? Há 8 anos, o William e Márcia Costa nem imaginavam que seriam grandes produtores de pitaia na cidade de Jandaia do Sul. Ele sempre trabalhou com o plantio da uva e ela trabalhava em uma instituição financeira. Após uma viagem para o México, que fica na América Central, país de origem da pitaia, eles descobriram a fruta do dragão e, incentivados por um amigo, começaram a plantar. Desde os 11 anos de idade eu trabalhava com uva, né? Só com uva de mesa. E depois de casado já, a Márcia, né, por acaso descobriu essa fruta em algum lugar. E a gente foi fazer umas visitas e eu me encantei, né, com ela. Em 2022, o casal colheu nada mais, nada menos do que 27 toneladas da fruta, que é enviada para cidades como Curitiba, Foz do Iguaçu, Mato Grosso, entre outros lugares do Brasil. Eles têm ajuda de mais 4 funcionários para conseguir dar conta de tudo e ficam muito felizes em ver que todo o esforço tem dado resultado. Na verdade, as mudas, a gente comprou as primeiras 800 mudas e não deu certo, por questão de variedade, precisava fazer polinização manual e a dificuldade era bem grande por ter que fazer à noite. E para diminuir mão de obra, então, desde o 2º ano do plantio, eu comecei a selecionar as próprias mudas nossas, né? E caminhando, a nossa equipe encontrou uma coisa rara no final da safra, né, Márcia? A Márcia até ficou feliz aqui, a gente veio aproveitar e parar para mostrar esse botão floral. Isso, Alexa. Como a gente já está caminhando para o final da safra, né? Então, os botões florais que a gente encontra agora aqui, a gente já comemora. Porque como a safra vai finalizar agora no final de maio, então a gente encontrou um botãozinho floral aqui, como você pode observar. Ele está se formando, então daqui uma média de 30 dias ele vai estar uma flor para poder se abrir, né? E aí o dia que essa flor se abrir, mais uma média de 30, 35 dias, a gente já vai ter daí uma fruta para a gente poder colher. Hoje ela está verde, mas ela vai ficar vermelhinha daí no ponto de colheita. Hoje a propriedade conta com mais de 1.200 pés de pitaia e outras mudas que o casal usa para testar diferentes espécies, já que existem mais de 40 variedades. Tudo isso divide espaço com os parreirais de uva, que também tem a sua importância para a família. A colheita, que começa em dezembro e segue até maio, é feita manualmente e o William mostra como é. E agora o William vai colher uma pitaia e falar um pouquinho pra gente como funciona esse processo. A gente tá vendo que ela tá machucadinha, mas é por um propósito, né, William? É isso, aqui na safra passada já foi tirado, né? Cada corte desse foi tirado uma fruta madura. E agora tem essa que a gente vai tirar agora, né? E é um cacto, por isso que ela é grandona, assim, suculenta? É da família dos cactos. E super simples, é só cortar. Sim, é simples de tudo. E é legal também falar que vocês escolhem uma por uma, é tudo manual, né, William? Sim, aqui o processo é todo manual, desde a hora que começa a tirar as flores secas até a embalagem, né, seleção e embalagem no barracão, tudo manual. A fruta tem um sabor adocicado e vem sendo utilizada na fabricação de vinhos, sucos, chás e principalmente doces. O sorvete de pitaia, por exemplo, além de ter um sabor atraente, ajuda a emagrecer e regula o funcionamento do intestino. E além de ser uma fruta lindíssima, ela é rica em antioxidantes, tem muita vitamina C, por isso deixa a pele bem bonita, ajuda na pressão arterial e também combate os radicais livres, gente, que ajuda até no tratamento de câncer. Olha só que fruta maravilhosa. A gente consegue comer ela assim in natura ou então fazer um suco bem refrescante. E a Márcia já está lá na cozinha me esperando para a gente aprender como é que faz essa receita. Bora lá?
Bom, Alex, então como eu comentei com você, a gente vai fazer um suco que a gente costuma fazer aqui. A gente usa 1 litro de água de coco, que já tá aqui no liquidificador, uma polpa de uma pitaia roxa, limão à vontade, gengibre e o hortelã. A gente vai bater tudo no liquidificador agora. E depois desse tour pelo Pitaial, vamos pitaiar, né, Márcia? Vamos, saúde. Muito obrigada por ter mostrado aqui tudo. E agora a gente vai experimentar esse suco. Delicioso. Pitaiou? Pitaiou. A arroba do boi fechou a semana em Cascavel a R$ 265. R$ 265 também em Paranavaí e R$ 272,50 em Toledo. O quilo do suíno em Laranjeiras do Sul, R$ 6,00. R$ 5,30 em Pato Branco e R$ 6,40 em Umuarama. O frango em Cascavel, R$ 4,88 o quilo, R$ 4,72 em Umuarama e R$ 4,90 em Jacarezinho. Bom dia. Existe uma preocupação muito grande da classe produtora, principalmente dos avicultores, em relação a uma possível entrada da influenza aviária aqui no nosso estado. Está sendo feito uma divulgação muito grande a respeito desta doença, o que ela pode causar nos aviários e a questão do problema que isso daí pode causar economicamente também para nós. Ela está cada vez mais próxima da nossa região, hoje o local mais próximo está na Argentina, e isso nos preocupa bastante, porque a qualquer momento essa doença pode vir a entrar no Paraná. Para que isso daí, para que a gente esteja preparado, o IDR, cooperativas, uma série de entidades, o Programa OS Desenvolvimento, os sindicatos, estão participando muito da divulgação, da prevenção nesse momento, porque nesse momento nós podemos falar em prevenção. O que pode ser feito para tentar minimizar que essa doença não entre aqui no Paraná? Então, uma das coisas principais é que restringam as visitas aos aviários. O governo do estado criou um plano de contingência. Nesse plano de contingência tem todas as medidas que devem ser tomadas caso essa doença entre aqui no estado. Então, eu reitero a todos os avicultores que essa preocupação é muito grande, essa doença é muito grave. Enfim, procurem saber um pouco mais, participem das reuniões para que a gente possa estar preparado caso ela entre ou caso não entre, que medida nós podemos fazer para tentar evitar. Já sei onde eu vou passar o dia, mas que lugar agradável. Vou virar um barranco aqui. Nós estamos no Parque Estadual São Camilo, em Palotina. Inclusive minha terra natal, né? Mas eu tenho uns abraços aqui para te mandar para quem está em casa, antes da gente ir embora. O Paulo de Toledo, o pessoal de Toledo, Paulo, eu não esqueci de você, meu amigo. Ele manda oi para mim todo dia. E aí ele falou, você esqueceu de mim, você tá bravo? Eu falei, não tô, Paulo, fica em paz, eu não fico bravo com ninguém não. Então um abraço para você, para sua família, para sua esposa, que sei que vocês estão atendendo, estão assistindo o nosso programa. Quer ver quem está aqui também? Encontrei essa semana andando pela rua de Cascavel, lá no centro, fazendo minha caminhada. O Felipe, mandando abraço para a mãe dele, a Kátia da Silva, tem família... a família Nos Maranhão, ele fala, é dos Maranhão, é o sobrenome, né? E o Cleverson, que manda abraço também para a mãe dele, a Dorinha, lá de Tupanci. Pessoal de Tupanci, carinho grande por vocês também. Já me segue lá no Insta? Ainda não? Tá perdendo de ver as coisas que a gente faz durante a semana. Notícias, informações, conteúdos, as coisas que acontecem durante a nossa gravação, tudo você vê lá, no meu Insta. Cirlei _Benetti.
Vai lá, por gentileza, segue nós e me chama lá no Instagram, que agora é por lá que nós estamos conversando. No Instagram, não passe mais no meu zap. Vamos falar através do Instagram, tá bom? Gente, um ótimo dia para vocês. Amanhã é feriadão, quem vai poder descansar, então descanse. Quem não vai, tá tudo bem, trabalhe, fique em paz. O importante é você estar bem, tá bom? Ótimo dia para você, até mais!